resultados do protesto ou da declaração da Câmara de Compensação, então esse é o prazo que você tem também para executar o avalista de um cheque. Tudo bem? Então vamos para a nossa última pergunta do dia. Vamos lá. Professor, o que é aval em branco? Olha a pergunta que foi feita. O que é o aval em branco? Assim como eu já disse aqui, a respeito do endosso, né, que o endosso pode ser em preto ou o endosso pode ser em branco, e o endosso em preto é aquele que identifica o endossatário. O endosso em branco é aquele que não identifica a figura do endossatário. Este mesmo raciocínio, esta mesma regra, também se aplica para a figura do aval. Então, meus amigos e minhas amigas, o aval também pode ser em preto e o aval também pode ser em branco. O que é o aval em preto? Aval em preto é aquele aval em que o avalista identifica o avalizado. Ele demonstra lá, no momento em que ele vai dar o aval, ele está dizendo, olha, eu garanto o pagamento desse título, mas garanto em nome de fulano, garanto em nome de ciclano. Então, está bem claro quem foi identificado. O avalizado já foi identificado no momento do aval. Esse é o aval em preto. E o aval em branco? O aval em branco é justamente o contrário, não é assim? O aval em branco é aquele aval em que o avalista dá o aval, porém ele não identifica o avalizado. Não fica claro, você olha para o aval e não vê lá. Puxa, mas quem que ele está garantindo? Ele disse, ele deixou claro no momento que deu o aval quem é o garantido? Não. É o que acontece na maioria das vezes quando o avalista dá a simples assinatura no anverso do título. Ele deu uma simples assinatura na frente do título, é o chamado aval em branco, e não disse quem vai ser o garantido. Agora, é importante que você saiba o seguinte, que no aval em preto é muito fácil, né, saber quem é um garantido, porque está lá, até porque o avalista disse lá, o garantido vai ser fulano, o garantido vai ser ciclano. Então, ótimo, ficou fácil de saber quem é o garantido. Agora, no caso do aval em branco, não é tão fácil assim. Então, a pergunta que se faz é, no aval em branco, então, quem é o garantido? Então, nesse caso, nós vamos ter que recorrer à legislação. E a lei diz claramente que no aval em branco, pessoal, quem vai ser garantido é o emitente do título. Isto mesmo, o garantido será o emitente do título, aquele que criou o título, aquele que deu origem à emissão do título. Ele que será o garantido. Então, muito cuidado, né? Porque às vezes isso cai na prova, cai num concurso, na prova da OAB, e você não pode cair em pegadinha. Você não vai poder dizer lá que o garantido vai ser o último devedor, você não vai poder afirmar que todos serão garantidos no aval em branco. A gente tem uma falsa ideia de que poderia ser todo mundo. Não. A lei é muito clara. No aval em branco, o garantido é aquele que emitiu o título de crédito, o emitente. Tudo bem? Então, meus amigos e minhas amigas, nós aqui concluímos o segundo bloco, né? Respondemos, então, as 5 perguntas formuladas por esses candidatos de todo o Brasil. E, mais uma vez, quero reforçar com vocês aqui. Se vocês querem enviar perguntas, mande para o nosso e-mail. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Vou repetir, provafinal@lfg.com.br. Então agora nós vamos partir para o nosso terceiro e último bloco, X da questão. Fiquem conosco. Vamos agora dar início ao nosso terceiro e último bloco, X da questão. Neste bloco nós vamos responder 2 perguntas de provas da OAB que foram aplicadas anteriormente, relacionadas a esse tema que nós tratamos hoje. Falamos de endosso e a respeito do aval.
Então vamos para a nossa primeira pergunta do dia. Olha lá. OAB, prova da OAB. E o enunciado é um pouco extenso, mas interessante. Diz assim: de vez em quando, um amigo que mal me cumprimenta ou um colega de trabalho que nunca me ajudou me pede que seja seu avalista. Provavelmente, ele raciocina que perguntar não ofende, só depende da cara de pau de cada um. Por que os bancos insistem em obter um aval de um amigo do cliente? No fundo, o que os bancos querem é reduzir o risco da operação de crédito, arrolando também os bens pessoais do avalista como garantia. Mas que interesse tem o avalista em colocar seus bens em risco sem nada receber em troca? O avalista entra gratuitamente nesse contrato, como um voluntário, um altruísta, sem receber uma remuneração pelo serviço que presta ao banco. O avalista só entra com obrigações e não tem nenhum benefício, só chateação. O banco ficará, obviamente, feliz com o empréstimo que você viabilizou. Uma técnica que eu uso nessas ocasiões e que aprendi com um verdadeiro amigo é ficar indignado com os juros exorbitantes cobrados pelo banco e oferecer o mesmo empréstimo sem cobrar juros. Seu amigo ou parente vai pular de alegria e você coloca uma única e singela imposição: que o gerente ou o presidente do banco avalize a operação. Não é um pedido exorbitante e nenhum gerente de banco poderá recusar, porque é exatamente o mesmo pedido que eles estão fazendo. Seria hipocrisia recusar, né? Um artigo de Stephen Kanitz, que Procuro um Avalista. Foi na revista Veja, de 12 de maio de 2004, que teve algumas adaptações. Então, diante desse texto, o que o examinador da OAB perguntou? Considerando o texto acima como referência inicial, assinale a opção correta relativamente ao aval no âmbito do Código Civil vigente. Então, vamos para a letra A. O avalista não pode, assim como sucede com o fiador de contrato de locação imobiliária urbana, invocar a proteção ao seu bem de família. Olha lá, pessoal, aqui o examinador está perguntando, está pedindo para assinalar a alternativa correta. Vamos ver as demais alternativas, para a gente comentar uma por uma? Letra B. Da mesma forma que o penhor, o aval constitui uma garantia real, instituída, entretanto, em título de crédito. Depois, letra C. Semelhantemente ao que ocorre na fiança, nenhum dos cônjuges, sem autorização do outro, pode prestar aval, exceto no regime de separação absoluta. E letra D. O aval no Código Civil garante, regra, o benefício de ordem ao avalista. Bom, vamos começar pela alternativa D. O examinador está perguntando aquilo que está correto, né? A alternativa D fala do benefício de ordem ao avalista. Pessoal, o aval tem benefício de ordem? Nós vimos que não, que o que tem benefício de ordem é a fiança. Aval não tem benefício de ordem. Por isso que se você pretende executar, tem um título de crédito em que tem um avalista, e você pretende executar esse avalista, você já pode diretamente executá-lo, você não precisa executar o avalizado, justamente pelo fato de não ter o benefício de ordem. Essa foi a letra D. Vamos para a letra C. A letra C está dizendo que, semelhantemente ao que ocorre na fiança, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar aval, exceto no regime de separação absoluta. É justamente aquela regra que nós tratamos aqui, o artigo 1647, inciso 3. O que diz lá o 1647, inciso 3? Que tanto faz para prestar fiança ou para prestar aval, se é casado, precisa da autorização do cônjuge. E só tem uma única exceção, regime de separação absoluta. Então, por esse motivo, pessoal, é que a assertiva C está correta. É a resposta do gabarito. Mas nós temos lá mais duas alternativas para comentar. A letra B está dizendo que, da mesma forma que o penhor, o aval constitui uma garantia real,
Não, pessoal.